Uma das particularidades mais interessantes dos arrays, quando a gente compara com listas e tuplas, é a habilidade de conseguir fazer filtros nos dados a partir de comparações booleanas, que são muito parecidas com as comparações que a gente já viu. Então, para começar esse item, vamos primeiro aqui rodar o nosso random seed, colocar aqui 42, e aí a gente vai criar um novo array, que seja um array aleatório de números inteiros entre 0 e 100, com tamanho de 10. Esse aqui é o array que a gente deveria obter. Então, vamos fazer algumas comparações e aprender como que a gente faz filtros e quais são os resultados das comparações e como os filtros funcionam dentro do NumPy. Então, para fazer uma comparação, é tão simples quanto tratar o array como se fosse uma variável tradicional que a gente já tinha visto antes. Então, por exemplo, se eu faço a igual a 10 e a maior que 1, você já sabe qual vai ser o resultado. Esse vai ser um booleano que vai justamente me dizer se o valor de a, que está armazenado em a, é maior do que 1 ou não. Em array não é muito diferente. Se eu pegar o meu array e agora comparar se isso aqui é maior que o valor 50, ele também está fazendo uma comparação. Entretanto, a comparação que ele vai fazer é para cada um dos elementos desse array. Então ele vai olhar elemento a elemento se aquele elemento é maior que 50 ou não. Então, 51 é maior que 50? É, isso aqui é verdadeiro. 92 é maior que 50? Verdadeiro. 14 é maior que 50? Falso. 71? Verdadeiro. Verdadeiro. Falso e assim por diante. E aí, qual vai ser o resultado dessa comparação no final das contas? Vai ser um array de booleanos, onde cada booleano representa a comparação do valor interno do array versus o valor que está armazenado, ok? Agora, as comparações nos arrays, e aí eu poderia fazer menor, menor igual, tudo mais, e elas também vão, além dos parâmetros tradicionais que a gente conhece, aceitar os operadores lógicos que a gente aprendeu, AND, OR e NOT. Só que esses operadores lógicos não vão funcionar da maneira tradicional que a gente conhece. Então, por exemplo, se eu fizer AR maior que 50 e AR menor que 75, isso aqui vai dar um erro. Porque o AND é um operador lógico que só consegue comparar valores únicos. Uh, e isso quer dizer, e assim, a gente não olhou ainda para objetos, mas quando a gente pode chegar lá, que esse, um array de booleanos, ele não tem implicitamente um valor de true ou false, porque um array de booleanos ele carrega vários valores de true ou false, mas o array em si, você não pode falar quando compara com outro array que ele é true ou false. Então, por isso o operador AND tradicional não funciona. No lugar, a gente tem que utilizar outros operadores para fazer essa comparação, que é os operadores AND, OR e NOT, que são escritos dessa forma aqui. Uh, então a gente poderia pegar aqui e vamos trocar a operação por AR maior que 50 e AR menor que 75. Se a gente rodar isso aqui, a gente vai obter outro erro, mais uma vez, porque o AND, OR e NOT, da maneira que eles são representados assim, eles são como se fossem comparações binárias, vamos dizer assim. Ao invés do comparador AND, operadores binários ao invés do AND, que é um operador de variáveis. E para os operadores funcionarem dessa forma, eu preciso necessariamente, quando for fazer uma comparação, quando for concatenar comparações, colocar as comparações que eu estou fazendo entre parênteses. E aí, agora sim, ele devolve o que a gente esperaria, que é um array de booleano que vai me devolver verdadeiro, onde as duas condições, maior que 50 e menor que 75, sejam necessariamente maiores do que, ou melhor, sejam necessariamente verdadeiras ao mesmo tempo. E bom, isso aqui, o operador lógico, como eu falei lá no, quando a gente estava falando de Python, ele por si só, as comparações de operadores AND, OR e NOT, eles não oferecem tanto. É essas operações aqui, carregadas junto com
alguma outra coisa, e naquele bloco foi o if, elif, else, que gera alguma coisa interessante. No caso dos arrays, são os filtros. E como é que eu faço um filtro num array? Essencialmente, um filtro de um array consiste em você colocar aqui chaves, como se você fosse selecionar o índice do array. Mas ao invés de selecionar o índice do array, colocar um número aqui, um slice que seja, a gente vai passar este cara aqui, que é um array de booleanos, para dentro do array. E aí, onde o array de booleanos, o valor for verdadeiro, ele vai filtrar o array, ou seja, ele vai selecionar o elemento do array que corresponde ao true. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai me devolver um novo array de 5 elementos, que somente contém os elementos onde o valor desses elementos esteja dentro daquela condição verdadeira que a gente colocou. Okay? Então, essa é a maneira de filtrar. Eu construo um array de booleanos, e eu não precisaria ter feito uma comparação se eu tivesse feito, por exemplo, sei lá, np array, e aqui tivesse colocado valores aleatórios de true, false, true, true, e assim vai. Ele poderia ser colocado aqui dentro, isso não importa. O que importa é que você tenha condições aqui para filtrar o seu array no final das contas. Então, isso aqui vai me permitir filtrar o meu array, e como ele devolve como resultado outro array, você pode aplicar todo tipo de operação em cima desse cara, e a gente já vai ver alguma delas. Mas uma das funções interessantes que a gente tem para trabalhar esse tipo de funcionalidade aqui é utilizando uma função que se chama where. E a função where, como que ela funciona? Eu pego ela, um np.where aqui, e aí, o primeiro valor, que ele recebe é justamente as comparações booleanas que eu selecionei aqui. E se a gente executar isso aqui por conta própria, o que a gente vai ver como resultado? A gente vai receber um array, e aí a gente vê uns valores 0, 3, 4, 8, 9. O que são esses valores? São justamente os índices desse array no qual a comparação é verdadeira. Então, essa é uma funcionalidade interessante, onde eu posso substituir o true e false pela seleção explícita dos índices. Mas mais do que isso, o npwhere ele pode receber outros parâmetros para trabalhar com esses booleanos aqui. E a maneira mais tradicional de trabalhar essa função é colocando outros dois parâmetros. Um parâmetro para quando a condição é verdadeira, e outro parâmetro para quando a condição é falsa. E aí, o que vai acontecer quando eu executar isso aqui? Ele vai recriar um novo array, onde, quando esse comparador for verdadeiro, ele vai me devolver o primeiro valor. Caso contrário, ele vai me devolver o segundo valor. Por isso que eu vejo Papai Noel é top, que é o índice 0, aí índice 1 e 2 são falsos. Então, Papai Noel é gordo, Papai Noel é gordo. A índice 3 é verdadeiro, Papai Noel é top. Índice 4 é verdadeiro, Papai Noel é top. Índice 5, 6, 7 é falso. Papai Noel é gordo, gordo, gordo. E assim vai. Então, o npwhere, nesse momento pode parecer pouco interessante, mas a gente vai ver que ele é extremamente popular e ele vai ser muito usado, principalmente quando a gente estiver trabalhando bases de dados. E aí, como eu falei, por que durante a operação de filtro, o que a gente está devolvendo é um array, a gente pode trabalhar esse array. Então, se eu pegar esse array aqui e falar, olha, onde essa condição for verdadeira, ou seja, onde eu fizer essa seleção dos meus arrays, essa seleção de elementos do array, eu mudar para -1, o que vai acontecer? O meu array vai ser modificado, e aí onde eu fiz uma subseleção do meu array, pense nisso aqui como um slice, que está sendo feito através de booleanos, eu mudei o valor desses elementos, que estavam entre 50 a 75, todos para o valor de -1 que eu coloquei aqui. Ok? Então, eu consigo fazer todos os tipos de modificações em cima dessa seleção, tal qual se isso fosse um slice, se isso fosse um reshape. E bom, além dos comparadores lógicos entre elementos que a gente viu aqui, de AND, OR e o NOT, que eu poderia ter aplicado, mas aqui a gente só trabalhou com AND por enquanto,
A gente ainda tem o que a gente chama de agregadores lógicos, que são as funções all e n, que também existem no Python, e cujo objetivo delas é justamente checar se todos os elementos dentro de uma estrutura que carrega múltiplos valores booleanos são verdadeiros ou não. E aí o all seria, se todos são verdadeiros, ele devolve verdadeiro, um único valor booleano verdadeiro, e o ns tem algum valor verdadeiro, ele devolve um único valor verdadeiro. Então vamos ver isso aqui acontecendo na prática. Eu vou pegar esse cara aqui de cima, que eu gerei o meu array, porque eu vou precisar regerar meu array. E a gente vai ver o n e o or aqui, o n e o all funcionando aqui na prática. Então, primeiro o all. O all funciona de qual maneira? Ele vai pegar e, se todos os valores forem verdadeiros, ele vai devolver verdadeiro. Então, ó, vamos imprimir o meu array aqui. E o que a gente está vendo? A gente está vendo os valores 51, 92, 14, 71, 60 e assim vai. E aí, quando eu falo todos estão dentro dessa condição, a gente sabe que isso é falso, porque tem um ou outro elemento nesse array que é falso, nesse array de booleanos. Então, vou até imprimir o array de booleanos aqui, que é esse cara aqui. Então, a gente vê, como tem alguns elementos falsos, ele fala, o all desse cara aqui é falso, porque ele contém elementos falsos. Entretanto, o n desse cara aqui, ele é verdadeiro. Por quê? Porque tem alguns elementos desse array que são verdadeiros. E da mesma forma que eu tenho o all e o n no Python, eu tenho o all e o n dentro do NumPy, que vão ser muito parecidos, exceto que eu vou colocar um np.all na frente aqui. Da mesma forma aqui, eu vou colocar um np.n. E se eu executar esses caras, você vai ver que eles dão exatamente o mesmo resultado. Mas agora você deve estar se perguntando, então, por que diabos eu ia querer usar o all ou o n e não do NumPy e não usar o all ou o n do próprio Python? E bom, aí que entra o negócio, que é o seguinte: o all e o n do Python eles funcionam bem com estruturas unidimensionais, que é o que a gente tem aqui. Mas e se eu estivesse querendo aplicar isso numa estrutura tridimensional? Né? Se eu quisesse aplicar num array 2D ou num array 3D. É aí que entra o all e o n do NumPy. Se eu pegasse o meu array, né, e fizesse um reshape dele para ele ser 2 linhas e 5 colunas, e comparasse isso com o valor 70, a gente sabe que o NumPy vai funcionar normalmente. E que a gente vai ter valores true e false para toda essa matriz na comparação com 70. Se eu tentar executar e colocar aqui um all na frente desse cara, isso aqui não vai dar um erro no Python. E ele vai falar que vai dar um erro de valor value error, porque o Python tenta olhar cada elemento desse cara, e como ele tem 2 linhas, o elemento da primeira linha é outro array. Né? Isso é a mesma coisa que o Python falasse, olha para... O all seria a mesma coisa que fazer algo desse tipo, array 0 and array 1. E como a gente já sabe que eu não consigo comparar arrays com end, né, isso aqui vai me devolver um erro. E se você olhar a mensagem de erro, vai ser exatamente a mesma mensagem de erro que a gente viu lá em cima, quando eu tentei rodar o operador end. Então, no final das contas, a maneira que a gente tem de fazer isso aqui é com o NumPy, que aí entra o numpy.all, e eu posso fazer justamente o meu reshape aqui. Deixa eu copiar esse carinha aqui. E agora, ele vai me devolver o valor correto, que seria o false. Mas a maneira mais interessante de você trabalhar com NP-all não é simplesmente rodar a função para uma matriz inteira, no caso tridimensional. Muitas vezes, o que você quer fazer é rodar essa função de comparação numa determinada direção. O que eu quero dizer com isso? E se eu quisesse que o resultado dessa comparação fosse uma matriz, mas que eu comparasse, por exemplo, eu visse todos, ou melhor, matriz não, mas um array 1D, e se ao invés de quisesse olhar o all para todos os elementos, eu quisesse olhar, por exemplo, coluna a coluna.
e eu quisesse me devolver se todos os elementos daquela coluna são verdadeiros ou não. Então aqui nesse caso a gente diria, né, com base no reshape aqui, que ele deveria me devolver um array de 5 elementos, né, com true, false, 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 certo? Então eu teria um elemento true, que é o primeiro, porque todos os elementos da primeira coluna são verdadeiros, e os demais deveriam ser false. Bom, aí nesse caso o que eu faria é justamente o próprio np.all, mas aqui eu falaria axis igual a 0, que significa percorra isso nas direções das linhas, que significa que ele vai fazer assim, percorre aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Então, eu posso passar esse axis aqui para dizer, olha, me devolva verdadeiro ou false para todas as linhas, ou se eu quisesse axis equals 1, ele me devolveria olhando na direção das colunas. Então, esse aqui pode ser particularmente interessante quando a gente estiver trabalhando com estruturas como o caso de uma tabela de dados, né? E aí a gente vai ver o all aparecendo com mais frequência. E assim, por fim, vale destacar que as mesmas regras de broadcast que a gente viu para operações matemáticas funcionam aqui igualzinho, tá? Então, quando eu estava comparando com o valor escalar, implicitamente o NumPy estava fazendo broadcast desse valor escalar para fazer a comparação com o array. Então, se eu pegasse e quisesse comparar dois arrays, então fizesse 2 e 5 aqui, e fizesse o array 20, 30, 40, 50, 60, o NumPy ia funcionar normalmente, porque ele consegue fazer o broadcast desse cara com esse. E aí, no caso, o que ele está fazendo é, se a gente pegar esse cara aqui, ó, o primeiro é verdadeiro, beleza, porque 51 é maior que 20. Aí o segundo elemento é verdadeiro, porque 92 é maior do que 30. Aí o quarto é falso, porque 14 é menor do que 40. O quinto é verdadeiro, porque 71 é maior que 50. E o sexto é falso, porque 60 é igual a 60, mas não é maior que 60. Então veja que ele fez, e aí para a linha seguinte ele está copiando esse array para fazer o broadcast da operação. E todas as mesmas regras se aplicam. Então se eu agora, por exemplo, fizesse um reshape desse cara, e aí deixa eu corrigir esses D que eu coloquei aqui sem querer. Mas ao invés disso colocasse, por exemplo, 2, 5 e 1, ele conseguiria fazer a comparação corretamente e veja que ele mudou bastante a estrutura do array para justamente conseguir fazer esse broadcast de maneira adequada.